Fala galerinha top, seja muito bem-vindo a mais um episódio nosso No Intervalo com Gerê. Roda a vinheta. Nós estamos hoje aqui com a presença ilustre do nosso queridíssimo pastor Wesley Zukovski. Seja muito bem-vindo, pastor. Bom dia, Teacher Jeremias. Isso aí. For me is a good pleasure. Para mim é uma grande alegria poder estar com você aqui nesse momento especial para tratar de assuntos fundamentais. Então, don't worry, here you can speak Portuguese and English. We always translate. I want to speak in Portuguese. Okay, very good. For me is better. Muito bem. Sabemos que vivemos em uma sociedade onde que os nossos alunos, os nossos adolescentes e jovens, eles vivem extremamente conectados. Ao mesmo tempo que estão extremamente conectados, é uma sociedade, são jovens que são emocionalmente vazios. E no mundo tão cheio de recursos que temos, vemos adolescentes e jovens perdidos na vida. E hoje nós vamos conversar à luz da Bíblia, como que nós, líderes espirituais, líderes escolares, podemos ajudar esses jovens a lidar com as frustrações, com os desafios e como encontrar um propósito na vida. Então, pastor Zukovski, o que é que você pode me dizer? Como você acha assim, como você descreveria a juventude hoje em dia? A geração atual, ela sofre sequelas da realidade de um país emergente. Eu sou de 61 anos atrás, vivi uma outra era, ainda melhor que a dos meus pais, mas com muitas limitações em relação ao que se tem hoje. E a geração atual, que hoje apresenta uma fragilidade emocional muito grande, uma dificuldade de enfrentar situações difíceis, ela não é culpada diretamente por essa condição. Ela simplesmente é fruto de um país onde a maioria das famílias tem um carro, a maioria das famílias tem uma televisão, a maioria das famílias, as pessoas têm celular, têm acesso à tecnologia, tem computador, tem acesso a muitos serviços da sociedade e a muitas facilidades e muito conforto. E esse excesso de facilidades tecnológicas e conforto privou essa geração de enfrentar sofrimento, frustração, sacrifício, necessidade de ter abnegação, situações para lutar pela sobrevivência. Eles não tiveram isso. Como não tiveram isso, não estão preparados emocionalmente para uma vida adulta. E isso tem aparecido muito, casos de depressão, tentativa de suicídio, automutilação, uma série de fatores que representam a fragilidade dessa geração. Mas é uma geração sincera, que está em busca, está lutando por algo melhor. Então, há esperança? Há. Mas ele só vai partir da conscientização dessa geração, o que nós no IAESC aqui fazemos. Isso é muito bom, porque a gente entende que a inteligência emocional é muito importante para o adolescente. Ele precisa aprender a lidar com essas coisas. E eu vejo aqui no IAESC, por exemplo, como que a escola e os líderes trabalham isso com os alunos. Isso é muito importante, né? Agora, minha segunda pergunta para você é o seguinte. Como isso mudou na sua época para essa nova geração? Qual foi a mudança, qual foi a diferença que aconteceu assim, nos últimos anos? Talvez eu poderia parafrasear as palavras daquele sheik de Dubai, famoso, que eu não lembro o nome, tão famoso que eu não sei o nome. Né? Ele dizia assim, meu avô andava de camelo, meu pai andava de Land Rover, eu ando de helicóptero, meu filho vai andar de Land Rover e meu neto vai andar de camelo. E ele dizia, tempos difíceis formam homens fortes. Homens fortes formam tempos fáceis. Tempos fáceis formam homens fracos. E homens fracos formam tempos difíceis. É um ciclo. É um ciclo. E, infelizmente, nós estamos no ciclo da riqueza, da benevolência, da facilidade, da tecnologia. E justamente estamos no auge. Um Brasil que há 50 anos atrás a maioria das pessoas não tinha carro, não existia celular, não tinha facilidades, a vida era difícil um trabalho bem remunerado, era difícil conseguir alimentos variados. Hoje,
Hoje você tem no supermercado a preço muito acessível de tudo que é tipo de fruto, de tipo de alimento, todos os tipos de serviços, você tem escolas boas, você tem uma série de fatores que facilitaram muito a vida. Por isso não podemos esperar muito dessa geração. Já nasceram com um controle remoto na mão. Né? Eu vejo minha filha, tipo assim, eu não deixo minha filha ficar com o celular na mão. Eu não deixo ela usar o celular, nada disso. Mas pelo fato dela ver eu usando o celular, ela já pega, já dá 2 toquezinhos na tela pra poder ligar. Ela já fica querendo mexer. Eu falo, minha filha não pode mexer. E ela já fica mexendo. Tipo assim, ela já viu e aprendeu sem nem mexer. E a maioria das crianças com 2 anos já está mexendo em celular. Isso. Prejudicando grandemente as suas conexões neurais, que vai prejudicar a sua criatividade, a sua capacidade de aprendizado e o seu nível de atenção e retenção de conteúdos, mas lamentavelmente está aí. Crianças pequenas já interagindo com celular e tecnologias. Recentemente eu tive uma conversa com a neuropediatra e ela falou para mim o seguinte, Jeremias, existem 2 fatores que destroem as crianças. Um é o celular e o outro é o açúcar. O celular, ela conta que ela foi atender algumas crianças normal, uma criança normal, ativa, brinca, conversa e tal, mas a partir do momento que o pai e a mãe colocou o celular na mão, quando ela volta, ela parece uma criança agora estática, ela parece que perdeu toda a sua essência, né? Ela entra em um mundo virtual. Esse mundo virtual ele é rico, ele é variado, ele é interessante, ele aguça a curiosidade, ele até ensina muita coisa, mas ele desconecta a pessoa da vida real e desprepara para a vida real. Isso é verdade. Isso é verdade. Agora, pastor, temos que o senhor é uma pessoa que é referência em disciplina escolar. Aqui na nossa escola, na Rede Adventista, também no Brasil. E aqui na escola nós usamos o método... Método medieval. Medieval. Conte pra gente um pouquinho desse método medieval, como é que funciona, como é que é esse método. Uma coisa que no meio educacional se perdeu com a vinda de muita tecnologia, a criação de grandes escolas. Infelizmente, a educação ela se comercializou. E quando você comercializa a educação se torna um produto. E uma vez que você está vendendo um produto, o teu aluno vira um cliente. E o cliente sempre tem razão. A regra dos bons negócios é que o cliente sempre tem razão. Então, o que aconteceu? Na maioria das escolas, não é só no Brasil, é no mundo todo. Sim. No mundo todo. Se perdeu a disciplina, que é impor limites claros para que sejam seguidos pelos adolescentes. Trocou-se esse princípio pelo meu aluno, vou fazer o melhor para você se sentir feliz aqui. Então não há mais limites claros, existe flexibilidade para atender os desejos, os gostos e as vontades de um ser em formação. Mas um ser em formação, ele não pode ter toda a liberdade ou facilidade para fazer tudo o que quer, porque isso o preparará para o fracasso no futuro. Isso é verdade. O sistema medieval no IAESC, ele é o sistema mais simples que existe ser praticado. Simplesmente segue-se o que está escrito. Nossas regras são baseadas na palavra de Deus e nos bons princípios de ética e honra da nossa nação. Essa é a base do nosso código de ética. E o nosso plano é simples. Tudo que está escrito se cumpre. E esse é o básico. Agora, pode uma disciplina do sistema medieval preparar pessoas para o futuro? É a que melhor prepara. Ah, mas deve ser horrível estudar no IAESC. Aí pergunta para os alunos se eles acham horrível. E você vai perceber que não. Por que o IAESC todo ano tem lista de espera? Eu tenho hoje 30 nomes de meninas para entrar no internato e não tem vaga. Por que acontece isso? Porque quando existem regras claras, existe uma disciplina, a disciplina estabelece organização. O adolescente, ele testa o limite. Ele sempre quer testar, ele quer ir um pouco além. Mas quando ele percebe a clareza do limite, ele se adapta, o ambiente se torna organizado, em paz, onde todos respeitam a todos e onde as coisas acontecem de forma organizada. E isso dá tranquilidade para o adolescente. Ele tem o impacto da regra no começo, no momento que ele se adapta, ele começa a crescer. Aí ele desenvolve-se socialmente, desenvolve-se intelectualmente, ele se desenvolve fisicamente, ele se desenvolve socialmente, ele começa um desenvolvimento que ele jamais teria em lugar nenhum. É o que nós vemos aqui no IAESC, por conta de um sistema disciplinar simples, o mais simples de todos, o que era praticado nas escolas há 100 anos atrás. Isso é interessante por causa que eu já estou na educação há mais de 15 anos. Eu já trabalhei em diversas escolas. Escolas onde tem uma disciplina mais rígida e uma escola onde não tem disciplina. E eu vejo que nas 2 escolas onde a disciplina era mais rígida, os alunos eram mais felizes.
os alunos eles tinham um desenvolvimento acadêmico muito melhor, né? E isso refletia não só neles, mas também na família. Ou seja, o que nós ensinamos aqui, o que nós trabalhamos aqui no IAESC, não afeta só o aluno, afeta a família como um todo, né? Isso é interessantíssimo. E eu confesso a você que, quando eu olho para os meninos aqui, eu vejo os meninos completamente diferentes de qualquer outra escola que eu já trabalhei, que eu já fui. Quando eu vou, tipo, eu trabalho no Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Sul, Bahia, vários outros lugares, e até quando eu faço minhas viagens para o exterior, eu fico observando os alunos, o tipo de adolescente que são, e a gente vê, nossa, como esse povo está perdido. Mas aqui eu vejo que os meninos eles têm uma linha para onde eles sabem para onde eles querem ir, onde eles querem chegar. O estudante ele se adapta ao ambiente. Imagine dois times de futebol entram em campo e você é o juiz e você dá uma bola para eles e fala assim: pessoal, hoje não tem regra, joguem como quiserem. Aí um pega a bola com a mão, o outro derruba o outro. Aí você não vale, não tem regra. O jogo não vai durar 10 minutos. Os jogadores vão dizer assim: não tem graça, assim não funciona, assim não dá. Porque daí nesse jogo os mais fortes vão levar vantagem, aí não existe mais a técnica e a regra, daí existe a força, e aí existe os abusos. Quando a regra não é clara e quando a regra não é cumprida, começam a existir os abusos, as injustiças, as incoerências. Isso torna o ambiente inseguro. E o adolescente não vai ser feliz, nem qualquer adulto vai ser feliz num ambiente desse. Eu converso com professores em outras redes escolares, onde eles falam assim: eu não vejo a hora de me aposentar, eu já estou com úlcera no estômago, a sala de aula está me matando, os alunos não me obedecem. Essa é a realidade, infelizmente, em muitas escolas. E esses alunos são felizes dessas escolas? Não são. Eles são infelizes, eles testam os limites, eles percebem que não tem limites, e aí aquilo vira uma bagunça. E na bagunça ninguém é feliz. Por outro lado, quando você tem limites claros, eles são cumpridos, o adolescente se adapta, ele começa a crescer, e ele se torna uma pessoa diferenciada. E esse é o propósito da nossa escola. Por isso que você vê essa diferença dos alunos que você está convivendo aqui dentro do IAESC. Isso é maravilhoso, porque eu tenho o sentimento no meu coração que eles querem não só crescer para o mundo lá fora, mas nós temos o nosso princípio aqui, que a nossa educação é para a eternidade. Nós temos esses alunos como cidadãos do céu, né? Onde nós queremos vê-los, cada um deles no céu. Então, por isso que nós adotamos essas disciplinas, esse método disciplinar. É uma benção. Isso, na verdade, que vai fazer toda a diferença para a vida futura deles, né? Por isso, hoje o IAESC recebe alunos da Europa, Estados Unidos, Chile, Argentina, porque as pessoas vêm de longe e todos falam a mesma coisa. Queremos esse sistema. Quero que o meu filho esteja nesse sistema. E isso é muito importante. Eu lembro que eu tive vários problemas porque eu sou um professor um pouco mais rígido, eu tenho uma linha um pouquinho mais dura na questão de disciplina na sala de aula. É por isso que nós contratamos você. Muito obrigado. E eu já tive diversas vezes onde que eu tive que agir um pouquinho mais duro com os alunos na sala de aula por causa de conversa, essas coisas assim. E por causa de que o sistema disciplinar da escola não tinha um sistema disciplinar que funcionava adequadamente, eu tive atrito. Professor, mas você não pode tratar o aluno assim, você não pode ser duro assim, você tem que ser um pouquinho mais maleável. A data do trabalho pode ser para esse, mas pode ser no outro dia também, você tem que aceitar e tal. Eu cresci numa cultura americana, então para mim você tem data, horário, tudo para poder, como funciona certinho. Aí quando a gente chega num lugar onde você, a data pode ser qualquer data, pode fazer isso qualquer hora e tal, a gente tem aquele conflito, né, de princípios. Agora, os nossos adolescentes aqui, como qualquer outro, eles também têm desafios, né? E quais são o maior desafio que os nossos adolescentes aqui no IAESC enfrentam atualmente? Eu percebo que a gente tem não digo que um grande número, um pequeno número, que representa a realidade da maioria dos adolescentes do Brasil. Adolescentes que vêm de famílias disfuncionais. Famílias, às vezes, separadas, pai e mãe separados, ou famílias que pai e mãe não são separados, mas não exercem o papel adequado de paternidade e maternidade. E eu tenho atendido alguns desses alunos para ajudá-los a quebrar uma corrente que vem de uma família desestruturada. Então esse eu percebo que é um desafio de um grupo de alunos do IAESC, porque suas famílias não tem aquele padrão adequado de um pai presente, responsável, cumpridor do dever e que exige dos filhos obediência
que exige cumprimento das tarefas e responsabilidades, aquela mãe que é amorosa, que é maternal, que aconselha os filhos, mas ela não é conivente com o erro, aquela que educa os filhos nos caminhos. Então isso está em falta no mercado hoje. E esses adolescentes, eles vêm, às vezes, e têm dificuldades em relação a essa questão. Eu dou graças a Deus porque, estando aqui dentro, eles encontram alguns parâmetros e modelos para eles poderem seguir. E eu tenho falado para muitos adolescentes, chegou a sua vez de quebrar a corrente. Seu pai se comportou assim porque ele viveu numa casa que era assim. O pai dele já era assim. Teu pai sofreu muito isso, tua mãe sofreu. E eles agiram com você porque foi o que eles aprenderam. Exato. Agora você tem uma luz maior, agora você tem um conhecimento maior, você pode quebrar essa corrente e ser diferente para quando você tiver filhos, você não agir da mesma forma como seu pai e sua mãe estão agindo. Exatamente. Então eu vejo que esse sim é um grande desafio e eles estão entendendo e a gente percebe que podem fazer a diferença. Eu vejo que muitos pais, eles querem que nós, professores, eles querem que a gente eduque o filho deles. Aquela educação de casa, sabe? De ensinar respeito, responsabilidade. Parece que a responsabilidade saiu dos pais e passou para o professor. Só que não é isso que tem que acontecer. Nós aqui somos educadores, mas educadores do quê? Princípios e também do conteúdo que nós temos que passar, né? Por exemplo, eu sou professor de inglês, eu tenho que ensinar inglês. Eu não tenho que tirar tempo da minha aula para poder ensinar responsabilidade, ensinar respeito, ensinar como um coleguinha deve tratar outro colega, porque esses princípios eles aprendem onde? Devem aprender onde? Em casa. Esse era o ideal. Era o ideal, mas a gente não tem visto isso ultimamente na educação familiar, ultimamente, né? Dizem que ter filho dá trabalho, né? Educar dá trabalho, né? Mas se você quer ter um filho, você vai ter o trabalho de educar. Na verdade, ter filho é um grande investimento. Exatamente. Então, dá trabalho, mas é um grande investimento. E eu tinha um amigo meu, que ele dizia assim, filhos é a melhor aposentadoria que você pode ter. Então, assim, dá trabalho, mas se você educar bem, você vai ser feliz na sua velhice. Então, eu acho que é um grande investimento, o trabalho que os filhos dão. Eu vejo, por exemplo, minha filha, eu tenho uma filha de 2 anos e meio. A minha esposa, quando a gente decidiu ter o filho, a gente falou o seguinte, tá, se a gente vai ter um filho, a gente precisa dar o suporte emocional, o suporte educacional, tudo o que ela precisa nos primeiros momentos da vida dela. E a gente falou, não, para poder fazer isso, um de nós tem que parar de trabalhar. E a gente chegou à decisão, ela falou, não, eu vou parar de trabalhar e vou cuidar da nossa filha. Eu falei, então tá bom. Hoje a minha esposa é mãe em tempo integral, cuida da nossa filha em casa, ela faz as atividades, ela faz todo o desenvolvimento emocional, educacional com a nossa filha em casa, e você pega a nossa filha, quando a nossa filha entra em contato com outras crianças aí fora, a nossa filha é extremamente sociável. Você vê a questão de uma criança de 2 anos e meio, a inteligência emocional dela, a inteligência dela para conta dos outros alunos, outras crianças da mesma idade, é muito superior. Você vê, tipo assim, é gritante a diferença por causa desse princípio que nós adotamos. Nessa fase, a presença da mãe é fundamental para o desenvolvimento emocional da criança. Nada substitui a mãe, nada. Exato. E quando eu chego em casa assim, eu vejo minha esposa cansada à noite. Nossa, eu tô cansada. Mas sabe qual é a nossa conversa na cama? É ela, a nossa filha. Tá cansada, mas tá feliz. E começa a falar, nossa, nossa filha hoje foi tão linda, fez isso, nossa, agiu assim e tal. E, entende? Dá trabalho? Com certeza dá trabalho. Mas como você falou, é o trabalho mais lindo que nós podemos fazer. Né? E dá resultado. E dá resultado, exatamente. Porque os adolescentes hoje em dia têm tanta dificuldade em frustração, de serem frustrados. Dizer, não, você não vai fazer isso. Eu vou responder uma resposta simples e depois eu vou ampliar essa resposta. Porque não sofreram na primeira infância. Na primeira infância tiveram tudo o que quiseram, chorou, ganhou. Não aprendeu a lidar com o não, com a perda e com as frustrações. Então essa é a resposta simples. Agora eu vou elaborar essa resposta. Eu já fui para a África 4 vezes fazer missão, fazer evangelismo e trabalhar como voluntário na África. A África, ela, diríamos, nos lugares que eu fui, Moçambique, Angola e o Egito, vivem O Egito tem outras características, uma influência muçulmana muito forte, é outra realidade. Mas, de um modo geral, a pobreza é muito presente. A necessidade é muito presente. No Egito, me abordou na rua uma criança de 3 anos, tentando vender alguma coisa. E quando eu fui dar atenção para a criança, a mãe se aproximou. Com 3 anos, a criança já tem que ir para a rua para vender alguma coisa para a família sobreviver. Na África, você via mães com 5 ou 6 crianças em frente de casa, expondo aipim, alface,
do fundo da sua horta para vender, para ter algum dinheirinho para comprar o arroz, para não comer só mandioca com alface. Essas crianças na África não fazem manha, não choram, elas não reclamam, porque se reclamar já leva um tapão na hora. Não, elas aprendem que não adianta reclamar. Não tem. Não tem. Não é que a mãe não quer dar, não tem. Eu acompanhei a entrada e saída de uma escola, ali perto de Maputo, num lugar chamado Tsalala, o bairro mais pobre dessa região ali de Moçambique. Na hora a escola funcionava das 6 às 10 um turno, depois das 10 às 2 outro turno, das 2 às 6 outro, das 6 às 10. Eram 4 turnos e os 3 primeiros tinha crianças pequenas envolvidas. A troca de turno de 10 horas eu acompanhei 2 vezes. Em torno de 1.000 crianças, 1.000 e poucas crianças saindo da escola e 1.000 e poucas crianças vindo para a escola. A rua, lá não tem veículo, né? Lá é difícil passar um carro, e a rua é de terra. Criancinhas de 4, 5 anos de idade, com uma mochilinha nas costas e uma cadeira, arrastando uma cadeira, indo para a escola, com quem? Sozinhos. Mãe não leva essa criança para a escola, a criança já sabe o caminho. Ele vai para a escola sozinho e carrega a sua cadeira, porque na escola não tem cadeira. Essa criança, quando chega na vida adulta, enfrenta qualquer coisa, porque ela quase não tem comida em casa. Ela tem que resolver os seus problemas, ela tem que carregar a sua cadeira. O mundo não serve a ela, o mundo não proporciona conforto para ela. Ela tem que buscar a sua sobrevivência, como é no Brasil. Quando nasce, já ganha um berço lindo, maravilhoso, com o melhor tipo de colchão, acolchoado, travesseiro. Quando vai para a escola, eu vejo aqui no IESC, BMW, Mercedes, né, carrões, caminhonetes, Hilux, trazendo os filhos para a escola no maior do conforto, no melhor dos carros possíveis. A criança não enfrenta a rua, ela não enfrenta a fome, ela não enfrenta a falta das coisas. Lá as crianças brincam com um pedacinho de lata. Eu vi uma criança com uma tampa de uma lata pregada num pedaço de pau, correndo na rua com aquela rodinha rolando. Esse era o brinquedo dela. Ela fez o brinquedo para brincar. Então, no Brasil, por que essa geração não enfrenta frustrações? Porque não enfrentou na primeira infância. Isso. Então, esse realmente é o maior fator. Por isso que eu falo. E eles têm culpa disso? Eles não têm. Né? O que pode ser feito? É a conscientização dessa geração, para que eles entendam, tiveram muito do bom e do melhor, vamos agora colocar na cabeça, a vida não é assim, a vida vai ser difícil, vamos nos preparar para ela. Exato, você vai ter ou não, você vai ser frustrado. Quando você chegar no mercado de trabalho, por exemplo, quando você, estou na expectativa de pegar esse trabalho e você receber ou não a porta fechar na sua cara, você precisa entender que a vida é assim. A vida é a mil maravilha quando está na casa dos seus pais. A partir de que você assume o rumo da sua vida e você começa agora a enfrentar um mundo sozinho, aí, meu filho. Eu construí uma igreja nesse lugar de Tsalala, mandava dinheiro daqui para eles, com mão de obra só em troca do almoço. Essa igreja, ela me custou R$200 mil, que todos os meus amigos aqui do Brasil me deram, e eu construí essa igreja lá em Moçambique. Eles trabalhavam o dia inteiro, me mandavam vídeos fortes, trabalhadores, dedicados. Por que estavam construindo a igreja? Desempregados, não tem emprego, não tem trabalho. E porque recebiam o almoço, não recebiam salário, não recebiam nenhuma remuneração. E convidamos os que quisessem. E em torno de 20, 30 voluntários, em 2 anos, construíram essa igreja. E com uma dedicação tremenda. Eles têm culpa? Nenhuma. Eles são trabalhadores, eles são esforçados, mas a condição do país é um país, infelizmente, socialista. Então, assim, muita pobreza e muitos milionários. E os que estão na pobreza têm que lutar cada dia para ganhar uma comida. Se ganhar uma comida, já está bom. Quando eu fui lá trabalhar junto com eles, o lanche, um dia era mandioca crua. Nossa. Aí o Manique, é um dos que estava ali, um senhor de mais idade, magrinho, esquelético, osso, pele e osso. Ele pegou aquele pedaço de mandioca crua, mordeu, brilharam os olhos. Eu falei, ô irmão Manique, é tão bom isso aí? Ah, pastor, é maravilhoso. Bom, vou comer um, né? Peguei um pedaço de mandioca crua para comer. Olha, eu consegui mastigar, mas não era nada agradável. Para quem é acostumado a comer mandioca frita ou mandioca cozida com um molhozinho por cima. Não, a mandioca crua para eles é sinal de alegria, felicidade, superação. Então, é diferente. Eles estão acostumados a enfrentar. Aí você compara o índice de suicídio de lá e o índice de suicídio do Brasil, do Uruguai ou da Finlândia, que são países muito melhores do que eles. O índice de suicídio é muito maior aqui. Lá o índice é muito pouco, muito pequeno. Eles aprenderam a lutar, né?
As frustrações não os derrubam. Exato. Eles aprenderam também como é que eu posso? Lutar, batalhar e não desistir, né? Não desistir. A gente desiste muito fácil, né, das coisas. Então, aqui no IASC a gente procura proporcionar aos alunos algumas dificuldades. A vida para eles não é muito fácil. Por isso tem uma rotina intensa. Tem que acordar muito cedo, tem que usar uniforme, tem que cumprir várias regras. Não é só regra pela regra, mas com o objetivo de entender que a vida não é fácil. E você tem que se adaptar às dificuldades para poder enfrentar a vida depois. E a disciplina não é controlar o adolescente, né? Ele é o quê? É ajudá-lo e ensiná-lo a governar a si mesmo. Isso aí. Desenvolver a autonomia. Autonomia e independência. Eles aprenderam a resolver seus próprios problemas com a sua própria capacidade. E é isso que vai dar realização para eles. Isso é muito e às vezes eu tenho que ensinar os pais. Tem pai que quer resolver o problema do filho. Não, deixa ele se quebrar, deixa ele sofrer, ele está aprendendo. E quando ele conseguir o sucesso, ele vai vibrar pelo sucesso. Quando você resolve o problema do seu filho, você tem o sucesso, seu filho ele só carrega o resultado, mas ele não tem realização. Não tem. E aí ele acaba sempre sendo frustrado. O pai quer ajudar, mas acaba frustrando o filho. Isso é muito interessante, porque quando nós somos velhos, que a gente começa a desenvolver uma solução para um problema que nós temos, quando a gente resolve aquele problema, dá aquela sensação, né, de bem-estar, nossa, consegui, meu Deus, muito obrigado, né? Agora se eles não conseguem resolver, como é que eles vão crescer? Eles não conseguem. O pai resolve, eles continuam sempre se sentindo fracasso. Eles são um fracasso. Ok. Agora, pastor, estamos chegando ao final da nossa conversa. E eu queria que você olhasse para essa câmera aqui. E nós temos os pais, vamos ter pais assistindo, filhos assistindo, os alunos. O que é que você pode dizer para esses pais assim? Como que eles podem ajudar os filhos a lidar com a frustração, com os desafios, e como que eles podem guiar os filhos e os próprios alunos, eles possam conseguir a ter uma vida de propósito? Eu quero falar primeiro aqui para os pais. Você tem filhos que estão em formação? A informação é de 0 a 18 anos, teoricamente. Depois tem informação um pouquinho, mas essa é a fase principal. Permita que eles sofram as consequências dos seus próprios erros. Permita que eles sofram os resultados das suas falhas. Não queira resolver os problemas deles. Deixa eles assimilarem os resultados das suas ações, das suas atitudes. Tenha sempre regras claras, que sejam poucas, mas claras, e que sejam cumpridas. E se eles tiverem na idade de 14 a 16 anos, mande-os para o IASC, porque o internato adventista vai proporcionar uma ampliação de horizontes para essa faixa etária como nenhuma casa conseguiria oferecer, por melhor que seja a família, nessa fase da vida. Então esse é o desafio que eu coloco para os pais. Permita que seu filho crie asas, desenvolva sua dependência, sua autonomia, para depois você ter orgulho dele e quando você for velhinho, você ter a ajuda dele que você vai precisar. Bom, tem que dar um conselho para o adolescente também. O adolescente que está me ouvindo. Em primeiro lugar, parabéns que você está ouvindo esse assunto. Se você não tivesse maturidade, você nem estaria vendo esse vídeo. Então, se você está ouvindo, você já é diferenciado. Você já é alguém que se interessa nesse assunto e tem o perfil de vencedor. Porque o vencedor é aquele que está disposto a aprender. Ouvir esse vídeo é para quem quer aprender. Então, esteja aberto àquilo que eu já falei. Esteja aberto a enfrentar a frustração e não desistir. Errou? Assume a consequência. Seja sempre sincero, transparente e verdadeiro. Fale sempre a verdade. Sofra a consequência, levante a cabeça e siga em frente. A vida ela é de quedas e de se levantar. Não caracterize a sua vida pelas quedas, mas pela capacidade de se levantar. Porque toda vez que você cair, por algum motivo, se levante e siga em frente. Você vai ver que vai valer a pena a luta que você está enfrentando. Talvez o maior desafio não seja apenas ensinar adolescentes a vencer a vida, mas ensiná-los a permanecer firmes quando a vida não acontece como esperava, como a gente espera. E ficamos aqui hoje com a nossa conversa. Muito obrigado, Pastor Wesley, pela presença, pelos conselhos. E, gente, se a vida trouxe a frustração ou trouxe limões, né? Não se preocupe. Lute, batalhe, supere e faça uma limonada com os irmãos. Esse é o desafio. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e um abraço a todos. Fiquem com Deus.